Estamos de volta com o RN Acontece e o nosso entrevistado hoje é o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Valber Virgolino. Secretário, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde os telespectadores do seu programa. Dizer que é uma satisfação e uma honra participar de um programa de grande audiência como o seu. Muito obrigada, secretário. Nossa conversa começa falando sobre números. Quase 200 homens fugiram do sistema prisional do Rio Grande do Norte nos primeiros meses de 2016. O senhor, recém-possado, o que o senhor propõe, secretário, para conter esses homens que fugiram e para tentar, quem sabe, recapturar os que estão na rua? Olha, as medidas que já foram adotadas, o governador Robson foi bastante enfático em cessar essas fugas. Para você ter ideia, seus telespectadores, há quase 15 dias não foge ninguém do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Então essa problemática faz parte do passado. Aqui ninguém está prometendo acabar com fugas, mas estamos nos prometendo a deixar essas fugas nos níveis aceitáveis, como se encontra. Então 15 dias sem nenhuma fuga, sem nenhuma ação negativa dentro das unidades prisionais aqui do estado do Rio Grande do Norte. Então isso é um ponto marcante para o governo Robson Faria, é um ponto marcante para o povo do Rio Grande do Norte, e principalmente para a Sejuc, que é formada por agentes valorosos que entenderam a missão e estão cumprindo seu papel com eficiência e com eficácia. Secretário, 15 dias sem fuga. E aí o Potiguar se pergunta, então o que era que estava acontecendo antes, que a fuga não era toda semana, mas era quase todos os dias? O que o senhor está fazendo agora, secretário, que os demais não faziam e ensejou nessa grave crise? Olha, isso é um trabalho de continuidade. Começou em 2015, quando o governador nomeou o primeiro secretário e veio dando continuidade a isso tudo. Eu, graças a Deus, já peguei a Sejuc numa situação confortável. Então, só implementei minha filosofia de trabalho. Uma filosofia mais agressiva, uma filosofia de mais imposição, sempre respeitando a lei, os direitos humanos, mas exigindo do apenado o cumprimento de algumas obrigações. O preso, ele só quer ter direito, mas ele, em contrapartida, tem que cumprir deveres. Então, nós reforçamos e criamos rotinas nas unidades prisionais, as chamadas operações pente fino, para dificultar o trabalho dos presos. Se todo dia um agente penitenciário está entrando na cela, dificilmente o apenado conseguirá cavar um buraco, conseguirá armar algum plano de fuga. Então, a nossa intenção é essa, é sempre estar na frente do apenado, ou seja, surpreender o apenado. E, em contrapartida, nós já estamos com a Polícia Civil e a Polícia Militar em parceria, identificando esses apenados para tentar também recapturá-los. O chefe penitenciário não vai só custodiar os apenados, mas também vai buscar aqueles que saíram de forma ilegal do sistema prisional. Secretário, o senhor encontrou um sistema prisional do Rio Grande do Norte dividido em dois grandes grupos, duas grandes facções. O PCC, o primeiro comando da capital, e o sindicato do RN. O senhor já tem experiência no estado da Paraíba. O senhor se surpreendeu com essa divisão e esse comando que surge? E aí, para surpresa, infelizmente, do Potiguar, esse comando que há dentro dos presídios do Rio Grande do Norte? Olha, facções criminosas, isso não é privilégio, entre aspas, do estado do Rio Grande do Norte. A Paraíba, por exemplo, tem 3 grandes facções criminosas. O estado, ele não pode deixar de reconhecer, mas o estado ele tem que se impor. O PCC ele nasceu no estado de São Paulo na década de 90 e o governo de São Paulo negou o PCC, negou a existência do PCC. Hoje a gente vê o que é o PCC. Então, no Rio Grande do Norte, ninguém vai negar nada. Vamos trabalhar de forma transparente, mas vamos nos impor. Quem manda no presídio é o Estado. E que vai continuar mandando. A autonomia, a soberania, o poderio é do Estado. O Estado vai cobrar esse cumprimento de dever por parte dos apenados. Eles terão os direitos deles resguardados, mas é proibido bagunçar o sistema penitenciário, é proibido querer desrespeitar o Estado e principalmente querer afrontar a sociedade. Secretário, recentemente na cadeia pública de Caraúbas foi identificado que algumas ordens para assaltos, para desordem e para ilegalidades partia de dentro da cadeia pública de Caraúbas. O que o senhor propõe fazer, ou o que o senhor já está fazendo para evitar exatamente essa comunicação que parece ser muito eficiente de dentro para fora dos presídios? Olha, o sistema de segurança pública ele envolve não só a segurança pública propriamente dita, envolve também o sistema penitenciário. Então a gente está unindo forças com a Polícia Civil, unindo forças com a Polícia Militar e vamos combater essas organizações criminosas de dentro para fora e de fora para dentro. O sistema, com o poder dentro do sistema, vai combater o uso do telefone celular, ou seja, tentando evitar que eles entrem através das revistas. Se entrar, nós vamos tirar através das operações de segurança. E a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, vão na rua identificar os criminosos que estão recebendo ordens e nós vamos identificar aqueles que estão dando a ordem. Em Caraúbas foi isso, foi uma junção de esforços,
onde nós combatemos quem estava dentro e quem estava fora. Secretário, o seu antecessor, Cristiano Feitosa, ele defendia uma espécie de gestão parceira com a iniciativa privada. Qual a opinião do senhor sobre essas empresas que gerem presídios em outros estados? Isso seria adequado para o Rio Grande do Norte? Olha, é um debate bastante profundo, um debate que não pode ser tratado de forma superficial. Eu acredito que as parcerias público-privadas elas são essenciais, elas não podem ser a regra dentro do esquema prisional, tem que ser a exceção. Então, eu vou conversar com o governador tem essa intenção da gente criar pelo menos algumas, 2 ou 3 penitenciárias modelos. E adiantar ao povo que as PPPs ou as cogestões, elas não querem dizer que o Estado vai se ausentar da autonomia dos presídios. Vai haver uma parceria. A iniciativa privada vai ficar com atividades secundárias, aqueles serviços não essenciais, aqueles serviços não de atividade fim, como, por exemplo, eles vão administrar reformas, eles vão entrar com alguns serviços como lavanderia, com outras empresas, isso aí eles vão tirar vantagem lucrativa em relação a isso. Mas a atividade fim, aquela atividade de contato com o preso, de dizer o que é que o preso tem que fazer, isso vai ficar com o Estado. Então eu acho interessante, eu não acho interessante privatizar o sistema, mas alguns penitenciários modelos, eu acho interessante para a gente ver se dá certo ou não dá. Secretário, voltando um pouquinho a falar sobre a questão dos grupos organizados, o PCC, o Sindicato do RN, o senhor cogita a transferência de alguns desses líderes de movimentos para presídios federais? A solução passa por isso, secretário? Olha, o Estado tem que se impor, e para o Estado se impor, ele tem que custodiar seus apenados. Esse negócio de transferir preso para presídio federal, eu acho isso uma demonstração de fraqueza do Estado. O Estado está dizendo que não tem condições de custodiar. Logicamente, alguns apenados eles têm que ter um tratamento mais rigoroso. Mas, por enquanto, nós vamos tratar esses apenados aqui no Rio Grande do Norte, vamos demonstrar a eles que o crime não compensa, que o Estado está aqui para, com uma mão, fornecer a oportunidade de ressocialização e, com a outra, a disciplina. Mas vamos tentar custodiar, vamos tentar impor a autonomia do Estado, porque, na verdade, o povo do Rio Grande do Norte espera isso, né? Que o Estado domine os presídios, domine a criminalidade dentro e fora dos presídios. Secretária, a superlotação. Obviamente que esse é um projeto e o governo do Estado já vem falando, inclusive divulgando a construção de novos presídios, mas isso não é a curto prazo. Como é que o senhor vai resolver o problema da superlotação a curto prazo com as mesmas unidades, com a estrutura que está posta? Olha, a gente vê hoje a sociedade cobrando muito do Poder Executivo na questão da superlotação. Mas o Poder Judiciário tem sua parcela de culpa, o Ministério Público. Eu levantei de forma superficial e encontrei alguns apenados que já deveriam ter direito a alguns benefícios e não tiveram. Alguns apenados que já passaram o tempo de cumprimento de sua pena e estão lá dentro das unidades prisionais ainda. Então a gente vai chamar o Poder Judiciário, vai convidar o Ministério Público e o Judiciário para a gente fazer mutirões e tirar essas pessoas que têm algum direito de colocá-las na rua. Com isso, aparecerão mais vagas e com certeza a superlotação irá diminuir. Isso aliado à construção de vagas. Não existe acabar com a superlotação sem a construção de vagas, sem o incentivo financeiro do Estado, e isso nós estamos procurando fazer. O governador Robson já demonstrou várias vezes a intenção e já conseguiu, com alguns mecanismos, trazer dinheiro para a Sejuc. Estamos esperando esse dinheiro aportar para poder efetivamente cumprir o nosso papel, que é criar vagas e custodiar de forma digna o apenado. Secretário, e os agentes penitenciários? A sensação que passa para as pessoas quando esses celulares são encontrados, quando drogas são encontradas dentro dos presídios, é que, na verdade, há uma permissividade, para ser bem sutil, dos agentes penitenciários. Como é que o senhor está tratando e está trabalhando com esses servidores? Olha, a questão da entrada de telefones celulares, da corrupção, isso é inerente a qualquer poder, qualquer órgão no Brasil. A gente não pode querer atribuir aos agentes penitenciários o fracasso do sistema penitenciário do Brasil. Os agentes penitenciários, na maioria das vezes, 5 deles custodiam mais de mil presos. Então é humanamente impossível você cobrar alguma coisa do agente penitenciário, onde 5 agentes estão tomando conta de um presídio que contém 1000 apenados. Então a gente está procurando valorizar o agente penitenciário, nós estamos procurando chamá-los à luta, porque o sistema penitenciário não pertence ao governo do Estado do Rio Grande do Norte, pertence aos agentes penitenciários. Então o interesse maior tem que partir deles. Mas nós não estamos aqui também dizendo que não existe corrupção. Existe corrupção, é uma minoria, mas existe corrupção e nós vamos cortar na carne. Eu, inclusive,
Se tiver a oportunidade de flagrar, eu vou prender em flagrante essas pessoas, porque lugar de bandido é atrás das grades, não custodiando outros bandidos. Secretário, é a primeira vez que o senhor vem ao RN acontece. E há alguns pontos polêmicos. Um deles, recuperação de preso. O senhor tem uma grande experiência. O senhor acredita em recuperação de preso, recuperação de bandido, secretário? Eu não acredito em recuperação de marginal, mas eu acredito em recuperação de criminoso. Nós temos que diferenciar o criminoso do marginal. O criminoso é aquele que cometeu um crime de forma esporádica, uma briga de rua, uma briga de trânsito. Essa pessoa é criminosa porque cometeu um crime, mas ela não é marginal. O passado dela demonstra que ele é um ótimo pai de família, demonstra que ele era trabalhador e se envolveu em determinada situação e foi parar no presídio. O marginal, é aquele que usa o crime como meio de vida, aquele que não tem recuperação. Então, para os criminosos, nós vamos entrar com os programas de ressocialização, vamos entrar com oportunidade de emprego, vamos entrar com parcerias inovadoras para que eles se capacitem e voltem a trabalhar quando saírem do presídio. E aqueles marginais, nós vamos jogar duro, nós vamos exigir o cumprimento da lei e vamos tratar como eles merecem ser tratados. Secretário Estadual de Justiça e Cidadania, Valber Virgolino, foi uma alegria recebê-lo aqui, secretário. Muito obrigada. Muito obrigado pela atenção, estarei sempre à disposição. A CEJUP não pertence ao governador Robson, não pertence a mim, secretário, pertence aos agentes penitenciários e ao povo do Rio Grande do Norte. Obrigada, secretário. E se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O RN Acontece vai ficando por aqui.